A empresa Suede Celulose faz o transporte de seus rolos em containers no formato de cilindro. Em cada um deles são transportados 3 rolos de celulose de raio igual a 1 metro, tangentes entre si 2 a 2, e os 3 tangentes a um cilindro que os contém. Contudo, a empresa está interessada em descobrir o espaço que fica vago entre os rolos de celulose e o container que os contém, para preenchê-lo com resíduos de papel. Para conhecer o espaço vago, é necessário determinar o raio do cilindro que contém os 3 cilindros pequenos. Esse raio é igual a... Então, essa configuração ali do texto que ele falou, origina esse tipo de figura aqui. Porque a gente tem 3 círculos, certo? Falou ali, de raio 1, e eles são tangentes 2 a 2. Quer dizer, esse círculo, ele é tangente com esse e com esse. Ou seja, ele é tangente 2 a 2 com esse, sendo todos eles tangentes a um círculo maior que os contém. E ele falou que o raio desse círculo menor é igual a 1 metro, ok? Então, nós vamos pensar o seguinte. Se aqui é o centro, e aqui é o centro desses 3 rolos aí, se a gente traçar de um raio até o outro aqui, do centro, né, até o outro centro, e daqui até aqui, nós vamos formar um triângulo equilátero, certo? Esse triângulo, ele vai ter um de raio daqui, mais um de raio daqui, ou seja, ele vai ter 2 de comprimento. Então, o que a gente vai ter aqui? Um triângulo equilátero de lado 2, ok? Então, se eu trazer ele para cá, ó, vai ficar mais ou menos assim. Então, eu trouxe ele para cá, já mais limpo. Só que aí a gente vai pensar o seguinte, ele quer saber, está especialmente interessado em saber o raio do círculo maior. O raio do círculo maior é pegando nesse centrinho aqui, até aqui fora, beleza? Só que esse centro até aqui, até a borda de cima do triângulo equilátero, né, no caso aqui de baixo, porque é como se ele estivesse de cabeça para baixo, ele é o baricentro desse triângulo. Lembrando que o baricentro, ele é 2/3 da altura até o bico de cima do triângulo, ou até a base 1/3, né? Então, vou traduzir aqui em outras palavras. Se eu pego um triângulo equilátero, certo? E traço a altura dele, ok? Do centro desse triângulo, do baricentro, né, até o bico de cima, eu tenho 2/3 da altura. É o caso aqui, ó, 2/3 de H. Porque daqui até aqui, eu vou ter 2/3 da altura desse triângulo equilátero, certo? Então, a gente está especialmente interessado em calcular essa parte aqui, ó, do triângulo, para a gente poder usar ela para descobrir o raio do círculo grande. Então, vamos pensar o seguinte, esse triângulo, ele tem lado 2, ok? Então, a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. Se eu substituo o lado por 2, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Eu quero a parte de cima, certo? Porque está relacionado ao baricentro para eu poder achar esse raio. Então, eu quero 2/3 desse valor. Então, eu vou multiplicar aqui por 2/3, ok? Só que se eu calcular 2/3, eu estou calculando só esse pedaço aqui. Eu tenho que somar mais um, que é o raio do círculo pequenininho, que falou lá no enunciado, que eu tinha grifado aquela hora, né? Vamos só dar uma olhada aqui, essa parte aqui. Então, eu vou somar aqui, ó, mais um, e vou simplificar os cálculos para poder achar isso. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Esse 2 corta com esse 2. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3, certo? 2 raiz de 3 sobre 3, mais 1. Eu vou multiplicar isso aqui cruzado como se fosse uma fração comum, né? Esse cara vezes 1 vai dar ele mesmo. 3 vezes 1 aqui vai dar 3. E dividido por 3 vezes 1, 3. Ou seja, vai ser 2 raiz de 3 mais 3 sobre 3, que é a resposta de qual letra? Letra E. Ok? Essa questão é muito parecida com essa aqui, ó, do Enem 2013. Eu vou deixar ela linkada aqui, certo? Nesse botãozinho, você vai lá e dá uma olhadinha, que é o mesmo raciocínio, ok? E tem mais algumas nesse mesmo vídeo para vocês verem relacionadas a baricentro.